Olá, meu amigo, minha amiga. Vamos dar início a mais um módulo, de todo esse projeto que foi construído pela nossa equipe de profissionais, pela equipe que você já conhece, já tenho falado muito. Hoje estarei falando sobre o módulo 5, contencioso trabalhista. A nossa equipe desenvolveu um projeto de viabilidade econômica e nós fizemos isso através de análise e estudo de alguns casos que passaram pelo crivo da nossa equipe, de nossos profissionais, e esses casos eles apresentam incorreções incríveis, incorreções ou o modo em que o processo foi dado sequência, foi levado adiante, foi um modo incorreto, na minha opinião, na opinião da nossa equipe. E aí, nesse projeto e nesses estudos, ficará claro para você que está nos assistindo nessa aula, da importância de um acompanhamento processual mais bem elaborado, mais bem estruturado, tanto pela empresa quanto pelo profissional jurídico ou advogado, ou a equipe jurídica da empresa, quanto um bom profissional na área de cálculo, um perito assistente que possa acompanhar o processo. E aí vocês vão observar também da importância do profissional, do perito assistente, conhecer bem do processo, conhecer bem das fases do processo e, enfim, poder fazer uma análise mais apropriada de todo o contexto, de todo o conteúdo daquela reclamatória trabalhista. O objeto desse estudo é demonstrar que é possível alinhar o saber jurídico com a técnica contábil. Essa estrutura, esse alinhamento desses dois saberes aí, ele pode oportunizar a empresa para que se extraiam recursos financeiros do passivo trabalhista por meio dessa contenção. Então, nós estamos falando agora do contencioso trabalhista, beleza? Essa é a nossa aula 0 e estarei agora entrando no nosso estudo. Vamos iniciar com o nosso item 1.2, objeto do nosso estudo. Tá? Então, a proposta, objeto deste estudo, como já comentei, é demonstrar que é possível você trabalhar com profissionais de forma alinhada. Então, o saber jurídico alinhado com a técnica contábil e com esse tipo de junção dos profissionais, é possível extrair recursos, ou seja, extrair recursos do passivo trabalhista, extrair o melhor resultado para a empresa. Então, esse estudo é interessante porque é algo que você pode oferecer para os seus futuros clientes, principalmente se você já está ou estiver atuando por uma grande corporação. As grandes corporações geralmente têm uma rotatividade de processos de reclamatórias trabalhistas muito grande e, obviamente, que essas reclamatórias, se não forem bem conduzidas, e eu estou falando aqui, nós atendemos, por exemplo, dos nossos clientes tem uma rotatividade só para o nosso escritório, eles mandam em torno de 300 a 400 processos mês. Processos, eu estou dizendo no bojo geral, porque nós fazemos aqui a análise pela petição inicial, então fazemos o cálculo de contingência, cálculo de risco, cálculo de liquidação, cálculo para acordo. Então, são diversos procedimentos que passam pelo crivo de nossa equipe mensalmente. Então, 400 procedimentos é muita coisa na esfera trabalhista. Agora, se todo mês a empresa tem um montante de 200, 300 ações que giram na esfera trabalhista,
Imagine se essas ações não forem bem controladas. A quantidade de erros, né, de pormenores que poderiam ter sido ajustados nessas reclamatórias e que poderiam trazer benefícios, ou seja, extrair recursos financeiros em prol da empresa. Ou seja, pagar somente aquilo que é justo dentro daquele contexto, daquela ação. E em algumas reclamatórias, o valor ele é extremamente expressivo. Se você não controlar esses valores, essas reclamatórias que fogem do parâmetro normal de uma reclamatória trabalhista, com certeza o prejuízo ao final da execução vai ser de elevada monta. Então, é interessante que o processo trabalhista, desde a petição inicial, ele seja acompanhado não só pelo advogado, mas também por um profissional especializado na técnica contábil. Beleza? Então, isso é de extrema importância. Nosso item 1.3 fala da justificativa. Então, como forma de obter um resultado que atenda, né, as necessidades da empresa, né, e sem que você, como profissional, venha interferir na condução dos processos aí do advogado. Então, é interessante que, alinhado ou aliado ao advogado e em conjunto com a empresa, esse trabalho ele seja realizado em conjunto, né? Então, o advogado recebe a reclamatória, a empresa recebe a reclamatória, envia o advogado faz todo o estudo sobre a petição inicial, verifica ali se aquelas verbas são devidas, não são devidas, se a empresa tem a documentação, se não tem a documentação, formula a defesa. Eu entendo, e vocês vão notar em alguns casos, que é interessante que essa defesa passe pelo crivo do perito assistente. Por quê? Porque determinadas matérias podem ser corrigidas pela técnica contábil, ou seja, podem ser ganhas, ou pode haver ali uma condução daquela matéria de modo satisfatório em favor da empresa quando passa pelo crivo do assistente da parte, o perito assistente que é contratado pela empresa. E aí da formação do perito assistente tem que ser uma formação de boa qualidade, porque quando você que será formado nessa área, né, estará trabalhando nessa área, você vai notar que quando você faz uma leitura já da petição inicial, passa pela defesa e chega até a sentença, muitos detalhes técnicos da esfera da técnica contábil, eles podem ser corrigidos na defesa. Então é lógico que esse estudo ele está direcionado para quem atende diretamente às empresas ou é contratado diretamente pelo advogado, porque tem alguns escritórios, e nós trabalhamos com alguns deles, que embora a empresa não tenha o contato direto ou um contrato direto com a nossa empresa, né, o advogado nos envia o trabalho porque ele quer um parecer, né, ele quer ter um parecer de um profissional que seja especializado dessa área. E com isso, a nossa equipe tem ajudado em muito esses profissionais, porque quando você passa um pente fino em tudo que está acontecendo já na petição inicial, como foi elaborado o pedido, e muitas vezes o juiz dá uma sentença que não corresponde, ele extrapola os limites do que foi efetivamente pedido pelo autor na inicial, existe a possibilidade de, na técnica contábil, você informar o advogado e ele entrar com a medida necessária para fazer a correção daquela sentença. Beleza? Muito bem. Então, qual é a proposta, né? Então, fazer uma análise das petições iniciais que foram aforadas, né? Que o reclamante entrou na Justiça do Trabalho contra a empresa, né? Então, faz uma análise dessas petições, do ponto de vista jurídico-contábil, porque você também tem que entender um pouco da formação jurídica daquela verba,
né? Verificar os principais aspectos financeiros, econômicos, sobre quais a contestação deva efetivamente se manifestar ou não. Muitas vezes é interessante que o jurídico silencie com relação a determinadas matérias. Nós veremos no decorrer dos nossos estudos que isso é de extrema importância, né? Que um dos nossos casos aqui, o jurídico teria que silenciar, entrou com embargos declaratórios com relação à sentença, quando não deveria ter feito, né? E a sentença foi extremamente desfavorável à empresa, gerando um valor absurdo, inclusive, né? Então, na eventualidade de uma condenação, você, como um perito assistente, pode observar toda a condenação, verificar os pontos requeridos pelo autor na petição inicial e verificar se o juiz deu a sentença de acordo com a técnica contábil, de acordo com o que foi requerido efetivamente pelo reclamante quando ele elabora o pedido. Beleza? Então, para a execução dessa etapa, o encaminhamento da petição inicial e toda a documentação junto com ela é de extrema importância, né? E também, logicamente, a contestação é de extrema importância que venha às mãos do perito assistente para que ele possa fazer uma análise. Agora, vejam, todo esse projeto, ele é um projeto, né, que visa dar um atendimento amplo para uma reclamatória trabalhista. É um atendimento desde o início até o final da execução. Eu garanto para vocês que vocês vão conseguir eliminar aqueles detalhezinhos técnicos que quando somados ao final da execução, eles representam um montante muito expressivo, tá? E em várias reclamatórias. Por quê? Porque o reclamante pede mal, né? Pede de forma incorreta e o juiz faz a análise do ponto de vista jurídico e defere uma parcela e defere um reflexo que não deveria ter deferido, ou seja, nos pequenos detalhes a reclamatória ela vai tomando um contorno desfavorável à empresa. Se nesse andar da carruagem, né? Nesse desenrolar aí da história, forem tomadas as medidas corretas, necessárias, cuidadosas, né? Muito provavelmente essa ação ela tende a chegar enxuta no final, mesmo porque com a experiência você pode passar sim alguns detalhes para o advogado para que ele tome, como já falei, as medidas necessárias, e muitas vezes essas medidas são acatadas pelo judiciário, né? E ao final da história, cada ponto atacado, cada ponto corrigido faz uma diferença expressiva, isso em valores no final da reclamatória, no final da execução. Então, analisar essa sentença é de extrema importância, verificar se o juiz andou corretamente, se ele determinou corretamente reflexos, se as parcelas estão de acordo com o que foi efetivamente requerido pelo reclamante na petição inicial, e fazendo toda essa análise, pode-se chegar a um bom resultado. Então, após as sentenças, verificar e analisar as decisões proferidas pelos tribunais regionais, né? Avaliar todas as fases, tá? Mencionadas todas, desde a petição inicial, a sentença, os embargos declaratórios, os recursos ordinários, recursos de revista, faz uma análise ampla até chegar na fase de execução. Você verá, e você que é que se porventura você vier a oferecer esse trabalho para a empresa, e se você vier trabalhar desta forma com a empresa, primeiro, a possibilidade de ganho do perito assistente aumenta e aumenta muito, porque você vai cobrar por procedimento. Cada procedimento desse é um procedimento que é remunerado pela empresa. Então, se você faz uma análise da petição inicial, tem uma remuneração. Faz uma análise da sentença, outra remuneração. E assim por diante.
Outro detalhe, quando você faz toda essa análise, está apresentando, por exemplo, um cálculo de contingência, né, que é o cálculo inicial, faz um cálculo de risco, colocando para a empresa qual é o risco dessa reclamatória, né? Então você vai ajudando a empresa a conduzir essa reclamatória e em qualquer momento do processo é possível que a empresa acabe fazendo um acordo, né? E eu já vi casos que a empresa faz um acordo antes mesmo que a sentença seja proferida, porque quando se faz uma análise bem minuciosa, bem clara do risco do processo, então é o cálculo de risco, pode-se chegar a um valor aproximado, inclusive, da condenação, desde que você veja que os elementos requeridos pelo reclamante são elementos fortes, né, e que provavelmente ele vai ter êxito quando o juiz for julgar a causa. Então, o que se espera nesse momento é que a empresa se antecipe e faça um acordo antes mesmo que o juiz defira ou profira a sentença, no caso, né? Por quê? Porque muito provavelmente num acordo, e isso já pela experiência que nós temos, eu estou com 28 anos na área, o acordo geralmente ele é feito por um valor muito mais baixo. Em algumas oportunidades o reclamante parcela esses valores, então há uma grande vantagem além de parcelar os valores. Então isso é uma coisa que você também pode levar para a empresa. Determinados valores, né, você pode colocar nesse acordo, são valores que não têm a incidência da Previdência Social, que ao final da reclamatória é 28,8% sobre as verbas que foram deferidas. Então vejam, dependendo da verba que você coloca num acordo, uma verba indenizatória, essa verba não sofre incidência da Previdência Social. Então é toda uma análise, todo um estudo que você pode levar sim para a empresa, né, desse contencioso trabalhista, de modo a que a empresa sinta que ela necessita de um profissional que realmente controle essa reclamatória. E eu sempre falo, eu digo uma expressão que é citado também aqui pelos advogados, que a empresa muitas vezes ela economiza no cafezinho, né? Ou seja, o que é o cafezinho? Aquele honorário que ele está pagando para você, 100, 200 reais, um salário mínimo. Então, digamos, em uma reclamatória de 600, 700, 800 mil reais, a empresa deixa de pagar para você um salário mínimo. E no final da reclamatória, em face de não ter conduzido essa reclamatória de forma satisfatória, há um aumento, um acréscimo no bojo final, na conta final, no resultado final dessa reclamatória de 100, 200 mil, além do que era devido e que poderia ter sido controlada no decorrer do processo. Então vejam, economiza no cafezinho e deixa passar uma boiada no final da história. Então é uma economia que eu considero não proveitosa para a empresa. É uma economia que não traz benefícios para a empresa e o empresário muitas vezes ele não consegue entender isso. Ele acha que eu não vou pagar o calculista e o advogado que toque a reclamatória. Não é bem assim. O advogado tem atribuição de advogado, ele tem que defender conforme a lei. Mas os detalhes técnicos de uma reclamatória, quem conhece é o perito assistente. Então são funções distintas que, quando aliadas, elas podem trazer um excelente resultado. Muito bem, meus amigos, eu fico por aqui nessa aula. Então essa é a nossa aula 0. Espero que você tenha gostado e a partir da próxima aula, que é a nossa aula número 1, eu estarei comentando, trazendo alguns casos que efetivamente ocorreram, são casos reais. Então são 7 casos que eu estarei comentando com vocês. Na próxima aula estaremos dando início a essa análise dos equívocos, das incorreções que foram cometidas e também o remédio que poderia ter sido adotado, e vocês vão observar que a diferença é expressiva em todos os processos. Então são 7 casos, né? Claro que nós escolhemos casos mais contundentes, né? Casos que saltam aos olhos do procedimento que poderia ter sido adotado ou não, mas eu posso praticamente afirmar para vocês que
em torno de 90% das reclamatórias trabalhistas, se você fizer um trabalho bem elaborado, haverá sim uma economia substancial em favor da empresa no final da execução, beleza? Agradeço a sua participação nessa aula e espero você na próxima aula. Um abraço!